Olá! Agora que você já sabe como inserir conteúdo dentro de uma célula, editar a coluna, editar a linha, copiar, recortar e colar um conteúdo, está na hora de você aprender a formatar um conteúdo dentro de uma célula. Então vou começar aqui montando uma tabela, que eu vou chamar aqui de loja primeiro. Então isso aqui vai ser um cabeçalho, tá? Então vou chamar aqui de loja. Depois aqui do lado eu vou chamar de número de funcionários. Depois eu vou botar aqui vendas. Vou voltar aqui entre a minha célula B e C. Vou incluir uma nova coluna, como a gente viu na aula anterior. Também vou colocar aqui um mês. Lembrando da aula anterior, eu posso redimensionar as minhas colunas aqui para que o meu conteúdo fique exibido de maneira mais atraente. Então, vou aumentar um pouquinho mais. Pronto. Minha célula C ficou muito grande. Eu vou redimensioná-la um pouco para baixo. E vou redimensionar essa aqui também. Pronto, agora tá ok, tá bacana. Como essa primeira linha aqui, a minha linha 2, se trata de um cabeçalho, eu quero mudar a formatação dessa célula, que ela fique destacada no meio do conteúdo que eu vou botar aqui embaixo. Então eu posso vir aqui na célula B2, digamos que eu quero que esse conteúdo ele fique centralizado na célula. Então eu venho aqui na seção de alinhamento, que a gente tem aqui embaixo, clico no botão centralizar, ele centraliza o meu conteúdo aqui no meio. Quero ainda que ele fique em negrito. Vou também mudar a cor de fundo dessa minha célula. Quero esse laranja aqui. E ok, essa é a formatação que eu quero. Porém, eu quero essa formatação para toda essa minha células aqui, que são o meu cabeçalho. Eu quero que todas elas sejam iguais. Eu poderia muito bem ter selecionado todas as células e ter feito a formatação conjunta delas, mas eu também posso copiar o conteúdo, aliás, a formatação dessa célula para as demais. Uma forma de fazer isso é selecionar a célula que já está formatada. Então, seleciono a célula, venho aqui neste pincel e seleciono, aliás, as células para onde eu quero copiar. Então, vou selecionar várias células aqui. E quando eu terminei de selecionar as células que eu quero formatar, eu solto o botão do mouse e ele traz essa formatação. Acabei formatando uma célula a mais. Como é que eu faço então para remover essa formatação aqui? Eu não quero essa formatação. Seleciono a célula que eu quero remover a formatação. Venho aqui nesta borrachinha, clico nela e venho em limpar formatos. Clico em limpar formatos, ele tira a formatação que eu fiz aqui na célula F2 por acidente. Outra maneira de copiar a formatação, vou voltar com Ctrl Z, Ctrl Z, eu posso simplesmente copiar essa minha célula inteira. Então eu posso usar o botão de copiar ou o atalho Ctrl C, como a gente já viu. Seleciono as demais células para onde eu quero colar e ao invés de apertar o Ctrl V, eu venho aqui em colar, em vez de apertar no botão aqui desse ícone, eu venho nessa seta em colar. Ele me abre uma opção grande aqui de formas que eu posso colar o meu conteúdo. E o que eu quero colar é apenas a formatação, que é este botão aqui. Então colo formatação e note que ele copiou apenas a formatação, não copiou o conteúdo da célula B2, que seria a palavra loja. Por fim, aperto o ESC para deixar de marcar ali, como a gente viu na aula anterior. Então vou começar a inserir aqui um conteúdo. Então essa aqui vai ser a minha loja A, essa aqui vai ser a minha loja B. Depois eu vou começar a copiar também aqui loja A e loja B. Vou copiar essas células, colar aqui para baixo. E aí eu vou ter aqui lojas repetidas, porque eu quero botar aqui vários meses, o primeiro trimestre do ano, pelo menos, para cada uma das lojas. Esse conteúdo aqui ficou muito para a esquerda, eu quero selecionar todos eles e dar um recuo aqui para a direita. Então posso ir adicionando recuos, posso centralizar também ou jogar o conteúdo todo para a direita, vou remover o recuo, jogar ele todo para a direita, posso centralizar, mas eu quero que ele fique na direita, na esquerda aliás, mas não todo assim, quero 2 recuos, tá ok aqui desse jeito. Vou vir aqui para número de funcionários, então vou digitar valores aleatórios aqui, então 12, eu tinha aqui 26, aqui eu tinha 14 e aqui eu tinha 28 funcionários. Então cada mês a gente tem um número de funcionários um pouquinho diferente nas lojas e eu posso editar a formatação desses números aqui. Eu poderia vir aqui, eu já tenho uma lista de botões de acesso rápido para me formatar números. Então, caso fosse um valor monetário, eu poderia clicar nesse primeiro botão aqui, ele se transforma em valor em reais. Tem a opção ainda de porcentagem, tem a opção de número com separador de milhar e decimal. Se eu botar um número aqui um pouco maior, por exemplo, 1230, note que ele fez um separador de milhar aqui e também o separador de casas decimais.
vou voltar apertando Ctrl Z. Tem a opção ainda de aumentar o número de casas decimais. Posso também diminuir o número de casas decimais. E caso a formatação que você deseja para o seu número não esteja contido nesses botões de acesso rápido, você pode vir nessa listagem aqui, eles te mostram uma série de outras opções. No meu caso, eu quero a opção geral aqui, já que é um número apenas de funcionários. E eu vou também centralizar esse número na minha célula. Já aqui para as minhas vendas, vou botar valores bem aleatórios aqui para cada uma das minhas lojas. Qualquer coisa aqui só para a gente fazer de exemplo. E eu quero que esse valor seja um valor monetário. Então eu já venho aqui em cima. Note que ele não coube na célula, não coube na minha coluna toda. Então vou ter que alargar minha coluna, vou dar 2 cliques aqui. Ele fez o conteúdo caber normalmente. Outra coisa que eu quero fazer é botar aqui os 3 primeiros meses do ano. Então eu posso escrever janeiro barra 2019, vamos botar aqui. Dou um OK. Já tem ali janeiro de 2019. Depois eu venho para fevereiro. Aliás, essa aqui ainda é a loja B, então janeiro 2019, depois fevereiro 2019, fevereiro 2019, março 2019 e março 2019. Repetir porque eu tenho 2 lojas, então o conteúdo é diferente. Eu posso ainda editar a formatação dessas células aqui, então vou marcar nelas. Venho aqui. Eu posso botar data abreviada com números, então ele vai botar sempre o primeiro dia do mês aqui, porque eu escrevi o mês e não uma data, então ele sempre considera como se fosse o primeiro dia. Eu posso ainda botar aqui terça-feira, qual que é o dia, vou aumentar aqui que não coube conteúdo. Então o dia assim dessa forma, e eu posso ainda, caso não tenha a opção que eu quero aqui, eu posso vir em mais formatos de número, e ele me abre uma janela onde eu tenho uma série de opções aqui. Eu quero uma data e o tipo de data que eu quero é assim. Eu quero escrito o mês inteiro e o número 19. Vou redimensionar a minha coluna de novo. E eu já tenho meu conteúdo aqui. Vamos ainda adicionar um outro cabeçalho aqui em cima, dizendo que é um controle das lojas. Então, controle de vendas, vamos dizer. Porém, eu quero que esse texto aqui ele fique centralizado em tudo, que ele não fique apenas na célula B1. Eu quero que ele fique em todas essas células aqui da linha 1, de B até E. Como é que eu posso fazer isso? Seleciono todas as células e agora eu vou mesclar essas células. Venho aqui no botão mesclar e centralizar. Meu conteúdo ficou junto. Pode notar que todas as células agora elas ficaram como uma só. E o meu conteúdo ficou centralizado. Eu posso também jogar ele para a esquerda, jogar ele para a direita, centralizar, como eu já fazia anteriormente. Vou também incluir uma nova linha aqui para a gente descer com o nosso conteúdo um pouquinho para baixo. E vou formatar de novo esse conteúdo. Vou mudar a cor de fundo dele, deixar um amarelo mais escuro, trocar a cor do meu texto para branco e também deixar em negrito. Eu tenho a opção ainda de mudar a fonte que eu utilizo nessa minha célula, então vou mudar para Arial Black. Vou também aumentar um pouquinho a largura da minha, aliás, a altura da minha linha. Eu quero que esse conteúdo ele fique centralizado aqui na minha linha. Então, eu venho aqui, a opção centralizado, posso deixar ele no topo, centralizado, ou lá embaixo. Vou deixar ele centralizado aqui. E também posso aumentar o tamanho da minha fonte. Então, eu posso vir aqui nesse menu, trocar o tamanho da minha fonte, ou também eu posso clicar nesses 2 botões. Clicar nesses 2 botões aqui, que vão aumentar e diminuir o tamanho da minha fonte. Então, vou aumentar um pouco, tamanho 14, tá ok, tá ideal para mim. Porém, existem mais algumas coisas que eu quero mudar aqui na nossa tabela. Achei essa coluna aqui muito larga para o conteúdo que tem nela. Isso por conta do cabeçalho dele, que é muito comprido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco a minha coluna D, um tamanho que eu acho que fique adequado. E agora eu venho aqui em quebra de texto automática. Clico nesse botão e você note que a largura da minha linha ela foi aumentada e o meu texto ele foi quebrado em mais de uma linha. Não está na altura ideal que eu gostaria, então vou diminuir um pouco a altura aqui do meu texto. Vou pegar os demais e vou também centralizar aqui. A segunda coisa que eu quero fazer é criar uma borda para essa nossa tabela aqui. Ela está jogada aqui no meio da nossa planilha. Eu quero criar uma borda para separar ela bem visualmente. Então marco toda a minha tabela, venho aqui em bordas, no botãozinho da seta, eu tenho uma opção de uma série de bordas aqui. Aqui eu quero são as bordas externas apenas. Marco ali, note agora que a gente tem uma linha delimitando a nossa tabela.
Vou novamente jogar nossa tabela agora um pouco para o lado, incluindo uma nova coluna. Eu joguei um pouquinho para o lado. E aqui eu quero inserir um outro texto, que assim como este que está mesclado em várias células, eu quero aqui também mesclar em várias células. Então venho primeiro em mesclar e centralizar, e eu quero escrever um texto aqui, indicando que esse é o primeiro trimestre. Então vou escrever aqui no meu teclado, primeiro trimestre. Porém, eu não quero que o texto fique assim, eu não quero que ele fique um texto deitado normal, eu quero que ele fique um texto em pé. Eu quero que ele fique em pé aqui do lado e minha coluna seja bem estreita. Como é que eu faço isso? Marco a célula que eu quero editar e venho aqui em alinhamento para mudar a orientação do meu texto. Então eu tenho várias opções aqui, a que eu quero é girar texto para cima. Marco essa, meu texto ficou agora em pé. Vou também centralizar ele na célula e deixar ele todo para a direita aqui e diminuir o tamanho da minha coluna B. Quero ainda copiar a formatação que eu tenho aqui. Eu não poderia utilizar o pincel nesse caso, porque note, se eu utilizar o pincel e colar aqui no meu trimestre, ele pega toda a formatação, e não é isso que eu quero. Ele já não está mais mesclado, note agora as minhas células não estão mais mescladas, a orientação do texto não é essa, então eu vou dar um Ctrl Z e vou ter que fazer isso de forma manual, ou então eu vou ter que repetir a formatação que eu acabei de fazer aqui para essa célula da coluna B. Então vou de novo aqui manualmente, negrito, amarelo, e é isso. Pronto, tenho feito aqui, aliás, falta a minha borda aqui. Como essa borda externa foi a última que eu botei, ela aparece aqui no atalho rápido. Eu não preciso mais procurar ela aqui na minha lista, ela já está aqui no atalho rápido. Vou marcar ela, pronto, fiz a minha tabelinha de dados. Outro aspecto visual que eu acho bastante interessante, embora não seja formatação de célula, mas que eu sempre faço nas minhas planilhas, é ocultar essas linhas aqui que definem o que é uma célula. Então para fazer isso, você vem na aba Exibir, e oculta aqui as linhas de grade. Então desmarca essa opção e você vai notar que essa planilha fica muito mais limpa, ela fica toda branca, sem aquelas linhas que servem só para delimitar o que é uma célula. Você tem ainda as opções aqui de ocultar os títulos, que vai te ocultar o nome das colunas e o nome das linhas, e você pode também ocultar a barra de fórmulas. É claro que para fazer edição, isso aqui não é o ideal, é melhor a gente ter sempre os títulos e a barra de fórmula exibidas, porque facilita bastante aqui na nossa edição. Na próxima aula, a gente vai falar sobre operadores matemáticos dentro do Excel e como fazer referências a uma célula. Até a próxima!